Minha saudação fraterna, amiga, a todos vocês. Que Deus abençoe. Derrame muitas e muitas graças no nosso coração, na sua vida, na sua família. Como é bom nós nos encontrarmos para refletir, aprofundar a nossa fé, elevar nossos corações a Deus através do congresso que estamos iniciando, o congresso de patrística. Fui professor de patrística durante muitos e muitos anos em Petrópolis, junto aos frades franciscanos. Eu dizia sempre, professor de patrologia. Por que distinguimos patrística e patrologia? Patrística é quando nós refletimos sobre os padres, os primeiros escritores da vida da igreja, porque chamamos padres, pais da fé. Quando refletimos sobre eles, vendo biografia, as obras e um pouco do que eles escreveram ou da teologia que eles apresentam, um após outro. Isto é patrística. Teologia patrística geralmente é o pensamento teológico, pensamento da vida da igreja naquele período, primeiro ou no segundo ou no terceiro século, ou abrangendo a primeira parte e a segunda parte da patrística. Portanto, aqui nós estamos para refletir não só o que é a patrística, mas também, sem dúvida, refletindo sobre esse sentido profundo da nossa fé, dessa fé vivida e apresentada pelos pais da igreja nesses primeiros séculos. Pais da igreja. Mas isto, desde o início, eles eram chamados assim, desde o segundo século. Segundo século, quando São Cipriano foi martirizado, os pagãos diziam: morreu o pai dos cristãos. Portanto, chamavam São Cipriano de pai, o pai dos cristãos. No quarto século, encontramos São Basílio Magno. São Basílio, que se refere ao concílio de Niceia e os chama, aqueles que lá estiveram, os bispos, de pais da igreja, os padres da igreja. E a partir daí, você vê que até hoje, quando nós temos um concílio, quando temos um sínodo, nós falamos os padres conciliares ou sinodais. Essa foi a denominação, padres da igreja, pais da igreja, pela sua antiguidade, mas também pela fidelidade à fé, pela doutrina que eles apresentam. Esses são esses primeiros, portanto, escritores. Chamamos padres da igreja. Porém, esse período, chamado período patrístico, ou da teologia patrística, este período nós podemos dividi-lo em duas grandes partes. Na primeira parte, nós diríamos antes do concílio de Niceia, ou até o concílio de Niceia no ano 325. E a segunda parte, depois do concílio de Niceia, até o falecimento de Santo Agostinho, embora a teologia patrística continue. Nós temos grandes outros, como São Gregório Magno, etc., presentes aí. Mas vamos passar em breves pinceladas esses dois grandes períodos da vida patrística. Nós sabemos que o primeiro período da patrística, esse primeiro período até o concílio de Niceia. Vamos lá. Nós refletimos sobre a era patrística. Você já se perguntou? Sim, a era patrística termina quando? Já vimos o início, logo após os escritos bíblicos inspirados, e se estende por séculos. No Ocidente, de língua latina, vai até Santo Isidoro, 636. No Oriente, de língua grega, sobretudo grega, nós temos São João Damasceno no ano 750. Este é o período da patrística. E nós podemos aí caracterizá-la de duas maneiras, ou considerá-la sob um aspecto e outro, o aspecto histórico-político e o aspecto teológico.
o aspecto teológico, nós vamos ver o Ocidente se apresenta muito mais prático, é muito mais para anunciar e para descrever a fé, a profissão de fé. Nós vemos a catequese, por exemplo, que está muito presente no Ocidente, mas a apresentação, diríamos, a apresentação da fé. Quando no Oriente nós temos uma atitude teológica diferente, muito mais mística, muito mais espiritual. Se no Ocidente se destaca os simples fiéis, aqueles que creem, que se converteram, simples fiéis, no Oriente se fala muito mais dos espirituais, e portanto essa dimensão mística. Temos assim uma certa divisão, diríamos, teológica, embora essas duas realidades estejam envolvendo tanto uma como a outra. Não se esqueça, mas sobretudo se distinguem ou se acentua este aspecto no Ocidente, aquele outro no Oriente. Mas também temos uma outra característica, ou para compreendermos dois períodos, ou duas realidades diferentes neste período da vida da Igreja. O aspecto histórico-político. Qual é? Já falei de certa maneira. O histórico-político, nós temos aí o Concílio de Nicéia, quando há esta acolhida do Império Romano que acolhe a Igreja, que acolhe a fé cristã. Temos Constantino Magno, Concílio de Nicéia no ano 325. Então nós podíamos dizer período anterior ao Concílio de Nicéia, período posterior que vai até, de certa maneira, até Santo Isidoro e até São João Damasceno, que vai período subsequente. Então aí nós temos uma divisão clara do que nós denominamos era o período patrístico. Vamos então nessa primeira parte anterior ao Concílio de Nicéia, onde nós encontramos o quê? Primeiro os padres apostólicos, temos os apologetas e temos uma primeira exposição da fé. Isso até o ano, isso aqui logo no iniciozinho, isso no primeiro e até no segundo século. Não chegamos ainda ao Concílio de Nicéia, veja bem. Então, logo no início nós temos os padres apostólicos, que estão de certa maneira ligados aos apóstolos. Estes têm uma literatura mais de comunicação e de edificação mútua. E aí encontramos São Clemente de Roma, Papa, que escreve aos Coríntios para apaziguá-los. Eles tinham se revoltado contra aqueles que lá estavam à frente da comunidade, os presbíteros que lá estavam. E ele então escreve essa carta a eles, São Clemente de Roma. E temos as 7 celebérrimas cartas de Santo Inácio de Antioquia, que saiu de Antioquia indo a Roma, para onde seria martirizado. Ele escreve 7 cartas às diversas comunidades ou aqueles que o receberam ao longo deste caminho para Roma. Então, e temos São Policarpo, que ele teve contato, Santo Inácio de Antioquia, passou por Policarpo, lá esse contato em Esmirna, e depois escreve a São Policarpo, e São Policarpo também escreve uma carta. E aí nós temos essa literatura de comunicação e de edificação entre as diversas comunidades. Primeira, literatura cristã, os primeiros padres, pais da Igreja. Logo em seguida nós temos literatura aqui de edificação, agora nós teríamos literatura que são os apologetas. São as apologias, melhor, é a Igreja que se coloca para apresentar a Igreja e igualmente defendê-la diante das acusações dos pagãos. E aí encontramos
quem? São Justino, sobretudo, mas temos outros apologetas, como Atenágoras, não santos, Atenágoras, outros, mas também diante do mundo judaico que acusava a igreja. Então, as apologias de São Justino você poderá encontrar, seja diretamente dirigida aos pagãos. E temos o diálogo com Trifão, que é essa defesa do cristianismo diante das acusações levantadas pelos judeus. Então, literatura apologética, de edificação, apologética e apresentação da fé, da igreja. E aí encontramos quem? Santo Irineu. Santo Irineu, que também é um apologeta. Ele combateu o gnosticismo, uma heresia que estava presente na igreja, valentiniana. E ao mesmo tempo, ele apresenta epideixis, a apresentação da fé. Primeira catequese bem elaborada que é apresentada à igreja. Santo Irineu. Não esqueçamos que lá no primeiro século já temos uma literaturazinha, que é a primeira catequese na vida da igreja, que é a Didaqué, Ensinamento dos Apóstolos, que se escreveu para orientar a fé, a formação, a admissão de cristãos. Portanto, vejam só, toda uma literatura que já começa a existir, que já está presente na igreja, que já orienta a vida da igreja. Isto que se estende até a morte de Santo Irineu no ano 202. Ele é martirizado, bispo que foi de Lyon, na França. Ele que nasceu na Ásia Menor. Portanto, esse é a primeiríssima parte da vida da igreja. E logo a seguir, nós vamos ver ainda, antes do Concílio de Nicéia, o florescimento um pouco maior dessa literatura no século III. Vamos lá. Nós, então, estamos sempre refletindo sobre essa era patrística, primeiro período, esse primeiro período que nós chamamos período anterior ao Concílio de Nicéia. Mas a primeira parte, nós vimos os padres apostólicos, os apologetas, primeiras exposições da fé, aí encontramos Santo Irineu, que era de Lyon, Santo Leão de Lyon. Mas uma pergunta talvez você tenha feito. Qual? Quando nós falamos do Ocidente, falamos do Oriente, compreendemos quais países, quais regiões, propriamente, especificamente, quais? No Ocidente, nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, de Roma, mas também da Gália, hoje a França, toda aquela região, norte da África. Interessante, norte da África se falava latim, Cartago, cidade de Cartago, onde temos São Cipriano, nós vamos ver daqui a pouco, e língua grega, ou a parte oriental. A parte oriental temos, sem dúvida, Terra Palestina, Terra Santa, Israel. Temos a Ásia Menor, hoje a atual Turquia, e também que vai até a Grécia, Turquia, a Grécia, depois se estende além de Israel, chegando ao Egito, África de novo, mas só que a África, a parte de cá. Então, isto é a Igreja Oriental. No Ocidente prevalece a língua latina, no Oriente a língua grega prevalece, porque temos o siríaco também. Pois bem, nós aqui estamos vendo os padres, portanto, ali nesse primeiríssimo período, e a exposição da fé, Santo Irineu. Mas, justamente no terceiro século, nós vamos encontrar outros expositores da fé. Tanto que alguns estudiosos chegam a dizer que a patrística só se iniciou nesse período, onde nós temos de fato uma literatura. E aí encontramos, justamente no Egito nós vamos encontrar Clemente de Alexandria e vamos encontrar o grande Orígenes, grande exegeta, que apresentou comentários da Bíblia, praticamente comentou, não os temos todos os comentários,
mas comentou toda a Sagrada Escritura, sempre naquela dimensão que eu dizia, os orientais voltados mais para o mistério, mais para a especulação, vamos dizer, mais para essa dimensão espiritual. Dimensão espiritual. A leitura espiritual da Bíblia, vamos encontrá-la justamente em Origens. Nesse mesmo período nós encontramos em Cartago, portanto, na parte ocidental, embora seja na África, latim, língua latina, nós vamos encontrar quem? Tertuliano, o grande canônico, vamos dizer, jurista, que é Tertuliano. Escreveu belíssimas obras, embora no final da vida ele tenha ido para o montanismo, portanto uma heresia, que era o rigorismo extremo, chegando mesmo a negar a possibilidade do casamento. Olha, até isso. Não se admitia o recasar ou casar-se de novo, de maneira alguma, mas o próprio matrimônio. E aí encontramos outro grande padre da igreja, que é São Cipriano. São Cipriano, vamos dizer, o teólogo da unidade. A igreja ele descreve como unidade. O próprio Concílio Vaticano II inicia-se na Lumen Gentium, no grande documento da igreja, com a frase de São Cipriano, que diz que o povo reunido, plebis adunata in unitate, o povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é igreja. Igreja é unidade. E aí nós temos esse grande período, diríamos, antes do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, por que se realizou? E após os grandes escritores que vamos encontrar, aí sim há um florescimento desta vida, dessa reflexão, dessa meditação sobre a vida da igreja, sobre a teologia, sobre a fé, com os padres após o Concílio de Nicéia. Daqui a pouco, vamos ver. Nós vamos agora ao Concílio de Nicéia, 325. Surgiu por causa de um padre lá no Egito que começou a entoar cânticos que negavam a divindade de Jesus. Não era igual ao Pai. E aí então surgiu toda uma polêmica na vida da igreja. É o que nós chamamos o arianismo, uma heresia. E aí culminou com o concílio, justamente o grande concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino Magno, em que a igreja vai definir claramente que Jesus é igual ao Pai. É verdade que logo depois surge uma outra heresia que dizia semelhante, mas não igual. Ele é Deus, dizia. E aí nós temos os grandes autores, os grandes escritores que surgem logo após, defendendo o Concílio de Nicéia e apresentando-o como, no Oriente, Santo Atanásio, grande Santo Atanásio, que dizia, se Jesus não é Deus, não fomos salvos, porque só Deus salva. Só Deus pode nos introduzir na intimidade da vida de Deus. É Santo Atanásio. É a defesa da fé. E, portanto, Jesus verdadeiramente Deus. No Oriente, além de Santo Atanásio, nós vamos encontrar também, significativamente, como grandes teólogos, São Basílio, os capadócios, São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, que era irmão de São Basílio, e São Gregório Nazianzeno, grande amigo, que aí temos esses grandes teólogos após o Concílio de Nicéia no Oriente. E no Ocidente? No Ocidente nós vamos encontrar São Jerônimo. São Jerônimo que apresenta a Bíblia, traduziu a Vulgata, publicou a Vulgata, que se tornou o texto latino da Bíblia, traduziu toda a Bíblia em latim, a tradução da Bíblia para até praticamente o Concílio Vaticano II. Nós temos também ele, teólogo, e um grande homem, monge, que viveu em Roma, lá ele formou até uma comunidade e depois foi viver em Belém, numa gruta. Isso é São Jerônimo. E
Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho. Agora, sobre Santo Agostinho, vamos parar um pouquinho e refletir sobre ele. E nós vimos esse período após o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi marcante na vida da Igreja e por séculos. Nós vemos mesmo nos posteriores concílios que teremos, e vamos ainda considerar um pouco menos brevemente, mas Concílio de Nicéia vieram depois defendendo-o Santo Atanásio, Padres Capadócio, mas São João Crisóstomo, o grande São João Crisóstomo também da parte oriental, não podemos esquecê-lo. E na parte ocidental nós temos São Jerônimo, Santo Ambrósio, que foi o que converteu praticamente, diríamos, São Agostinho. E Santo Agostinho, por curiosidade, foi ouvi-lo. Curiosidade porque a mãe, Santa Mônica, era fã de Santo Ambrósio. Chegava em casa e devia falar bastante, elogiar, e ele então, curioso, foi ouvi-lo. Ele que dizia, não, a Bíblia fala um Deus que é capaz de ficar irado, que tem as paixões humanas, como um Deus assim? E ele então tinha deixado de lado, era batizado, mas deixou de lado. Ou, não digo batizado, mas era cristão por causa da família. Mas ele tinha deixado de lado a sua fé e seguiu diversas outros pensamentos, outras doutrinas, diríamos, filosóficas, né? E ele vai ouvir Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio, o que ele faz? Ele faz a interpretação espiritual da Bíblia, assim como Orígenes. Aliás, Santo Ambrósio lia em grego, coisa que não acontecia com Santo Agostinho. E Santo Ambrósio, por vezes, sem citá-lo com entre aspas, como nós fazemos hoje, dava ao povo uma lição do próprio Orígenes, transmitia o pensamento de Orígenes, o alexandrino, anterior, que nós vemos todo o pensamento oriental. É em Santo Agostinho, realmente, sente-se tocado profundamente, converteu-se, não só no sentido literal da Bíblia, ele começou agora a ver o sentido profundo, espiritual, essa mensagem que o toca e o transforma. Assim foi Santo Agostinho. E aí tornou-se esse grande homem que irá realmente trazer à Igreja uma grande riqueza espiritual e teológica e filosófica. Tanto é que nós podemos dizer que com ele já se abrem as portas da Idade Média. Ele e Boécio, mais tarde, eles vão levar toda essa riqueza para dentro de uma nova época que chamamos a Idade Média. No entanto, Santo Agostinho também foi monge. Sim, ele queria viver a vida monacal, mas de um modo todo peculiar, na comunidade, com uma comunidade, o cenobitismo. Cenobita queria ser. Mas que é isso? Existiam os monges. Naquela época, no século anterior, já tinham surgido e estavam vicejando, naquela época, os monges do deserto. Lá estavam em grutas, lá estavam até, às vezes, no pináculo de uma coluna, fazendo penitência, vivendo uma vida solitária. Os anacoretas, por exemplo. Anacoretas, que significa além do lugar, etimologicamente. São aqueles que se retiravam, que se, por assim dizer, se embrenhavam no deserto, numa gruta, e lá ficavam. Santo Agostinho, seguindo São Pacômio, que foi aquele que começou a vida comunitária dos monges, Santo Agostinho foi atraído por essa outra visão da vida religiosa, da vida monacal. E aí foi viver com padres seculares, da sua própria comunidade, mais tarde como bispo, evidente. Vivia lá, mas no início com seus amigos, entre os quais nós encontramos lá até
amigos que depois estarão, Alípio, por exemplo, que esteve com ele muito e muito tempo. Pois bem, Santo Agostinho abre as portas, portanto, para uma nova realidade. E a Igreja se revitaliza. Logo após a sua morte, no princípio do quinto século, Santo Agostinho, nós estamos quase às portas de um outro concílio. Já tinha ocorrido em 325 Nicéia, 381 concílio de Constantinopla I, primeiro. Este foi para definir a divindade do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos transmite a vida divina. E só Deus transmite. Jesus é o nosso Salvador, só Deus nos salva. O Pai é aquele que nos acolhe. Portanto, aí está o mistério da Trindade. Mas isso será discutido, por exemplo, no Concílio de Éfeso 431. Nós temos aí a discussão da divindade. Em si se fala da maternidade divina de Maria. Maria concebeu o Filho de Deus. Tema específico é este, mas que atinge a fé em Cristo Jesus. Ele é Deus desde sempre, nunca deixou de ser Deus. Como que nós podemos dizer que no momento ele não foi Deus? Por isso Maria é mãe do Filho de Deus que nasceu e que veio, que se encarnou, nosso Salvador. Pois bem, mas após esse período de, vamos dizer, Santo Agostinho, Concílio de Éfeso, 431, o que temos na Igreja, como evoluiu, reflitamos. Vocês veem como é importante esse período patrístico, não só pela vida que foi se concretizando, se solidificando, a vida cristã se solidificando ao longo desses séculos, não só também o pensamento religioso, teológico, filosófico, mas também nós vemos na Igreja suas próprias instituições que vão se firmando, seja a instituição da Igreja, assim dita didaqué sedentária, os bispos, os padres, presbíteros, os diáconos, mas também a Igreja itinerante, que são aqueles que iam de comunidade em comunidade, catequistas, os profetas, essa hierarquia que fala da igreja a caminho, constante. E eu diria que essa vertente da Igreja é uma tese particular. Podíamos analisar também outras opiniões a respeito, mas eu vejo aí a origem da vida religiosa. A vida religiosa é que não quer ter morada fixa. É aquele que está aí de modo profético, anunciando uma igreja constantemente aberta à inspiração e ação do Espírito Divino. E nesta igreja realmente, no terceiro século, quarto século, nós vamos ver o quê? Os monges que aparecem e que vão para o deserto. Os padres do deserto, vão para o deserto. São os anacoretas, são eles que lá estão, entregues à oração, à penitência, mas querendo ser sempre um sinal da igreja que não se instala. Uma igreja que está sempre aberta ao que Deus está conduzindo e está dizendo a eles. São os anacoretas, mas logo depois nós vemos surgir com São Pacômio a igreja dos cenobitas de comunidade, cenobium, de comunidade, vida em comunidade. E aí surgem por todo o Império Romano, vamos dizer quase, comunidades fervorosas, mas ainda um tanto desorganizadas. No Oriente, nós vamos ter alguém que vai
colocar uma inspiração, uma certa orientação à vida dos monges, que é São Basílio Magno. Ele que nasceu em 339, morreu em 379, São Basílio, ele vai dar uma orientação, uma firmeza, uma visão mais tranquila e serena para a vida monacal. Porque também esses monges, muitas vezes, chegavam a excessos de um lado e de outro. E São Basílio, no Oriente, foi o que orientou. No Ocidente, quem foi? Que também veio para o Ocidente a vida religiosa. Aí nós encontramos São Bento. É ele que vai dar esta firmeza à vida religiosa. Na regra beneditina, você vai encontrar muitas e muitas vezes a palavra moderate, moderadamente. Não ir nem para um lado, para um excesso, nem para o rigorismo extremo e nem para o laxismo. Não, mas ser sempre sereno, ser sempre aquele que está moderadamente orientando a sua vida no equilíbrio pessoal, um equilíbrio que o leva a essa comunhão com Deus. É a vida religiosa que aparece neste período. Veja que riqueza nós temos nesta época. Instituições, mas também outra instituição, são os sínodos. E depois os concílios ecumênicos. O primeiro sínodo surgiu logo no segundo século, quando se discutiu a questão pascal. O bispo de Roma com os asiáticos. E o Papa Vítor, que pedia a Polícrates, que era bispo da Ásia Menor, para que a data da Páscoa coincidisse com a data da Igreja Ocidental. E Polícrates que disse, não, vou consultar os bispos, e realizou um sínodo convocando-os para discutir o assunto. E eles disseram, não, nós temos toda uma tradição que vem desde do apóstolo João. E o Papa estava querendo até excomungá-los, hein? E foi Santo Irineu que disse, a diversidade na igreja, em lugar de prejudicar a unidade, a confirma e a solidifica. Veja, a diversidade, até nas práticas, vamos dizer litúrgicas, mas as práticas da fé. Por isso, é essa a grande riqueza que estamos tendo ali. Mais tarde, já vamos refletir, ou estamos refletindo, melhor, estamos refletindo, concílio de Nicéia, concílio ecumênico, portanto, todos os bispos são convocados para discutir temas teológicos, temas de fé, temas de unidade. Não se esqueça, nunca, a igreja é comunhão, a igreja é unidade. Concílios, grandes concílios, Nicéia, 325, Concílio de Constantinopla, 381, Concílio de Éfeso, em 431, Concílio de Calcedônia, 451. Os grandes concílios que marcaram a nossa fé, que marcaram a vida da nossa igreja. Veja, é uma igreja que está sempre em movimento. E esses primeiros séculos, como são importantíssimos para nós. Posteriormente, teremos o Concílio de Calcedônia, no ano 451. O grande Concílio de Calcedônia. Lá tinham 500, 600 bispos que estavam presentes neste concílio. E o concílio vai se chegar a definir claramente o que posteriormente estará presente sempre no pensamento, na reflexão, nos estudos teológicos da igreja, que Jesus, ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, a natureza humana, a natureza divina, uma pessoa, Jesus, o Filho de Deus, em duas naturezas. E essa natureza, cada uma delas, com as suas propriedades respectivas, a divina e a humana. Isso no concílio, portanto, de Calcedônia. Vamos ver que beleza, como esse período da vida da igreja, que riqueza que teve, como ela está hoje presente na nossa vida, e na nossa fé, na nossa história. Mas
Nós começamos a ver no tempo de Santo Agostinho o quê? As invasões dos bárbaros. E aí começou a mudar. A própria cidade de Roma foi ela cercada, Santo Agostinho nos diz, cercada pelos bárbaros. E surgiram então, vindo da Inglaterra, um período posterior, aqueles que chamamos os grandes missionários. São Columbano, por exemplo, no ano 615, que veio da Irlanda, e ele que vai passar pela França e traz a confissão auricular, a confissão não pública, ou seja, a penitência não era pública, não a confissão, mas a penitência não era mais pública. Havia até um catálogo para os diversos pecados, portanto, foi introduzida uma mudança bastante grande no sacramento, na prática, não no sacramento, mas na prática do sacramento da penitência. Portanto, São Columbano, o grande evangelizador, passou pela França e foi o grande evangelizador da Alemanha. E São Columbano, depois dele, nós encontramos São Bonifácio. São Bonifácio, que veio da Inglaterra. Esse homem que tanto benefício trouxe à Igreja, ele, missionário, evangelizou a França profundamente. Nós temos assim a dimensão missionária que nós encontramos na Igreja desde o seu início. Os apóstolos, os discípulos, o que fizeram? Saíram e foram para terras distantes. São Paulo, o grande evangelizador. Mas nós encontramos também na Igreja apelos nesse sentido. São João Crisóstomo, quando foi para o exílio, enviado ao exílio, de lá ele escreve, dizendo que encontrava povos onde o Evangelho não tinha chegado. E, portanto, convocando missionários para ir àquelas regiões. Vamos ver, a Igreja é sempre dinâmica, a Igreja é sempre nesse vigor do Evangelho, levando a mensagem do Senhor. Vimos através de 7, 8 séculos a Igreja assim. E como esse período foi importante, vital para a Igreja. Os pais da Igreja são, portanto, aqueles que escreveram e que transmitiram a doutrina, o pensamento deste período, que é importante também no sentido teológico. Nós temos a Sagrada Escritura, sem dúvida, ela é fundamental, ela é a base de toda a definição de fé, mas nos concílios também nós vemos a tradição, e quando falamos de tradição, nós estamos dizendo a unanimidade do pensamento cristão, católico, de fé, da doutrina da fé, neste período, fé testemunhada por esses que nós denominamos pais da Igreja. Espero que neste curso você seja também um pai, uma mãe da fé, de certa maneira, comunicando esta fé aos seus irmãos, a todos, seja esse missionário muito presente no coração da Igreja, e o seu coração seja um celeiro de reconciliação de todos e para todos. Que Deus os abençoe.